Olá, bem-vindos à aula de hoje. Eu sou o professor André Luiz e nessa aula iremos estudar a relação entre tipografia e experiência de usuário. Vamos lá? Então vamos lá, vamos conversar hoje sobre a relação possível entre tipografia e experiência de usuário. Nessa aula, iremos definir o conceito de experiência de usuário, para em seguida analisarmos a questão da usabilidade no contexto da tipografia. Concluiremos nossa aula refletindo sobre a relação entre design, ergonomia informacional e tipografia. Ok, na aula de hoje nós iremos trabalhar três momentos distintos. Inicialmente iremos trabalhar um conceito mais amplo, um conceito que vai abordar todos os aspectos do design, seja design de produto, seja design de peças gráficas, etc. A questão da experiência do usuário, qual que é a importância da experiência do usuário? O que significa esse termo, né? Porque muitas vezes quando a gente fala em experiência de usuário, a gente pensa em um produto, a gente pensa em produto físico, não em peças gráficas, etc. Porém, dentro do campo do design digital, principalmente essa questão da experiência de produto é fundamental. A questão da leiturabilidade, da legibilidade, da relação que o usuário possui com as famílias tipográficas, por exemplo. Por que utilizar determinadas famílias tipográficas, não outras, em relação à experiência do usuário? Ok, em seguida nós vamos falar sobre a questão da usabilidade no contexto da tipografia. O que significa usabilidade em relação à tipografia? O que é usar um tipo? O que é usar uma família tipográfica? Por que determinadas famílias tipográficas possuem maior legibilidade que outras? E concluiremos nossa aula refletindo sobre relação entre design, ergonomia informacional e tipografia. Aqui nós temos um termo muito interessante, que é ergonomia informacional. O que isso significa? Qual a relação entre ergonomia e informação, e legibilidade, etc. Vamos lá então. Quando a gente pensa em design, a gente pensa em determinadas questões, como, por exemplo, como eu me relaciono com um produto ou serviço. Como esse produto, serviço, ele faz parte do nosso cotidiano. E como testes, ensaios, outras formas possíveis de feedback ao cliente e usuário final são importantes para o designer. Aqui nós temos três questões fundamentais. A primeira é uma questão mais geral. Como me relaciono com um produto ou serviço? Vamos supor, você comprou um livro. Esse livro, você não sabe por quê, mas você não gostou do livro em relação ao seu projeto, em relação às letras, em relação ao modo como que o livro se organiza a partir da leitura dele. A capa às vezes é até bonita, porém quando você pega o livro a parte de dentro, o projeto tem muitos problemas, ele não é confortável de ler, etc. Por que isso ocorre? Muitas vezes porque o editor ou a editora, quando fez o projeto do livro, não pensou em relação à experiência de leiturabilidade, sim somente a questões estéticas. E esse é um grande problema em relação ao uso de tipografia no design. Quando a gente pensa somente em questões estéticas, se vai ficar bonito ou não, e não em relação à leiturabilidade, à legibilidade, a essas questões que são muito mais importantes do que se o livro ficou bonito ou não. Às vezes, vamos supor, um produto, um pôster, um site, etc. As pessoas pensam muito em relação à questão estética porque vende. Porque são questões que a pessoa vai bater o olho e vai querer comprar. Esse livro é bonito, vou comprar esse livro porque ele é bonito. Não, um livro tem que ser funcional também, não somente belo, né? Como o produto, faz parte do nosso cotidiano. Por exemplo, você comprou esse livro, né? Qual que é a relação que você estabelece com esse livro? Se o livro é bonito, vamos supor que a lombada dele seja bonita também. Vai ficar bonito na sua estante, ao lado de outros livros que você tem. Porém, temos que notar que, como eu disse, não é somente uma questão de beleza, mas uma questão também de usabilidade, leiturabilidade. Se você usa, vamos supor que seja um livro, seja um guia prático, algo que você vai ler várias vezes, todos os dias, ou vamos supor um livro de receitas de bolo, etc. Ele tem que ser não somente
bonito, ele tem que ser prático, a leiturabilidade dele tem que ser boa, você tem que se encontrar dentro das informações que o livro possui de maneira rápida. E aqui nós temos um ponto que é muito legal da gente trabalhar: a relação entre testes, ensaios, outras formas possíveis de feedback ao cliente e usuário final. Como que eu vou saber se o livro, se o determinado produto ou serviço, ele é realmente útil, se o usuário, qual que é a relação que o usuário possui com esse objeto? Como que eu vou saber disso? A gente descobre por meio dos tipos de testes, ensaios, outras formas possíveis de feedback ao cliente e usuário final. Vamos falar diretamente sobre como que essas questões operam em relação à tipografia daqui a pouco. E nos deparamos com o termo UX em inglês, o X, muito chique, a gente fala em inglês, né? UX, User Experience, experiência de usuário. Nós temos dois termos que, se formos analisar do ponto de vista mais filosófico, ontológico, epistemológico, a gente tem uma amplitude muito grande de significados, porque usuário é um indivíduo que usa um determinado produto, ou serviço, ou sistema. Logo, todos somos usuários de variados tipos de produtos, etc. Eu tenho na minha frente aqui uma garrafa d'água, eu sou usuário dessa garrafa d'água. Consequentemente, esta garrafa d'água está constituindo parte da minha experiência no momento. Experiência no sentido não somente experiência sensível dos meus sentidos, do tato, do olfato, do paladar, etc. Mas também experiência no sentido emocional, no sentido psicológico, em um sentido mais amplo, que envolve todas as minhas emoções, todas as minhas percepções. Aí a gente vê que essa questão da experiência do usuário é muito interessante em relação ao design, porque muitos aspectos do design são subjetivos. Eles não são constituídos apenas por questões objetivas, como por exemplo, eu vou gerar um bom produto para que o usuário ele consuma esse bom produto. A garrafa d'água ela tem que ser uma boa garrafa d'água, tem que ser de material resistente, ela tem que ter um formato ergonomicamente bom, porque eu vou ficar segurando ela, não adianta eu fazer ela num formato triangular, por exemplo, etc. E a gente tem que pensar também que essa garrafa d'água ela vai constituir experiência sensível da pessoa. A garrafa é bonita, a garrafa como que ela se insere na dinâmica da vida da pessoa. E nós temos agora, se a gente for pensar do ponto de vista tipográfico, nós temos no rótulo da garrafa uma série de informações. Essas informações elas são indicadas por meio de uma série de famílias tipográficas. Nós temos o título da empresa, logo da empresa, nós temos determinadas informações, etc. Nisso, a gente tem que pensar que a tipografia é constituinte da experiência que o usuário tem em relação a um produto, faz parte, é fundamental a gente pensar nisso. Por experiência de usuário, compreendemos os incontáveis processos relativos à percepção, fruição e compreensão que os usuários possuem ao entrar em contato com variadas formas de design. Empregamos a sigla em inglês UX, User Experience, muitas vezes para nos referir a esse campo de estudos e prática profissional do design. Aqui nós temos uma frase do Don Norman. Don Norman é esse tiozinho aqui super simpático, um dos maiores especialistas da questão da experiência de usuário no design no mundo. Tudo está relacionado à sua experiência com o produto. E talvez você nem precise estar perto do produto. Você pode estar falando sobre ele para alguém. Ou seja, eu estou falando para vocês desta garrafa de água que está na minha frente. Isso constitui uma experiência desse produto para vocês, mesmo que vocês não saibam a marca da garrafa, mesmo que vocês não saibam a cor da garrafa. Isso constitui, de certa forma, uma experiência prévia com relação a garrafas de água em geral. Esta obra aqui, o design do dia a dia, que vocês podem encontrar de maneira bem fácil na internet, ela é muito importante, é uma indicação que eu dou para vocês de leitura, porque design não é só prática, é leitura também, é estudo.
Um mero comentário sobre determinado serviço já é o reflexo da nossa experiência sobre o mesmo. Podemos estar conversando sobre uma playlist de música sem termos o serviço, porém estamos sendo afetados por ele mesmo assim. A nossa cultura de uso de um design não se limita apenas à superfície, que é a interface de um objeto. A ilustração a seguir nos indica de forma clara como que o uso de uma interface UI ou User Interface em inglês se distingue da experiência de usuário UX, nos indicando como que o redesign de embalagem do mesmo produto permitiu que seu uso ocorra de uma forma muito mais confortável. Ok, agora imaginem a seguinte situação. Vocês compraram um hot dog ou um hambúrguer pelo iFood, ele chegou quentinho na sua casa e você agora está preparado para comer ele, está com aquela fome, você vai jantar e você se depara com duas embalagens de ketchup. Poxa, qual embalagem que eu vou pegar? Eu tenho aqui na esquerda a embalagem de vidro e tenho aqui na direita a embalagem de plástico. Pessoalmente, eu acho essa embalagem de vidro muito mais bonita. Eu acho ela, esse design retrô, etc., muito mais interessante. A de plástico eu acho meio feinha. Porém, ao colocar o ketchup no hambúrguer ou no hot dog, nós temos essa experiência. Quem já teve que usar essas garrafas de vidro sabe que elas são horríveis. É um saco tacar o ketchup no lanche, porque ele fica se espalhando, ele não sai direito, você tem que bater, etc. Ele não sai a quantidade que você quer. Ou seja, nós temos dois aspectos em um produto: a interface, ou seja, o aspecto visual do produto, e a experiência de usuário, o modo como que o produto vai operar, como ele funciona. A experiência com relação a esse produto vai ser agradável? Sim ou não? Com relação à garrafa de vidro, a experiência é horrível. Porém, nós temos que pensar também que existem vários tipos de uso com relação ao produto. Às vezes uma pessoa quer uma garrafa bonita, ela não quer uma garrafa funcional. Ela quer que aquilo fique bonito, sei lá, na geladeira. Ela quer ter uma geladeira bonita, um interior de geladeira bonito. Isso faz parte da experiência de usuário dessa pessoa. Tudo bem, sem problemas, sem preconceitos, sem concepções. Você escolhe o que você faz. Porém, pensando no uso do produto, você aplica diretamente o ketchup no lanche. Ele sai de maneira agradável, ele sai de maneira suficiente. Não vai ficar aí um tolete de ketchup no seu lanche a partir do design do produto da direita, porque ele é muito mais eficiente. Ele constitui uma experiência muito mais interessante. E aqui nós temos uma frase muito importante para essas questões que estamos trabalhando no momento. Grandes designers produzem experiências agradáveis. As experiências, elas são agradáveis não somente visualmente, não somente em relação aos nossos sentidos, mas em relação à experiência de uso. É uma experiência fluida, uma experiência confortável. Eu não vou precisar ficar dando porrada no produto para que saia uma quantidade suficiente de ketchup no meu lanche. Eu não vou ficar brigando com o produto. A experiência do usuário não se limita apenas a um aspecto da fruição de um design, mas na verdade é um conceito que aborda de forma holística, ou seja, totalizante, a relação estabelecida entre usuário e design, ou seja, em sua totalidade, sem distinção e limitação de algum determinado setor da experiência do mesmo. Eu não estou pensando somente na sua visão, eu não estou pensando somente no seu paladar, estou pensando em todas as questões que envolvem a sua experiência em relação a esse produto. E agora, se a gente for pensar também em relação a questões tipográficas, observe que esse produto ele possui letras, ele possui informações textuais. E o modo como essas informações textuais estão organizadas dentro desse rótulo também constitui a experiência de usuário daquele indivíduo. E essa experiência é muito importante no consumo do produto. Vamos supor que no supermercado, se não tem, se as informações não estão dispostas de maneira legível,
a pessoa muitas vezes não vai comprar o produto, nem vai saber o que é o produto. E essa é uma questão muito importante com relação à tipografia. A tipografia é uma forma também de organizar a experiência do usuário em relação a qualquer tipo de produto. É muito raro um produto que não tenha alguma informação textual. E informação textual envolve tipografia. Ok. Então vamos lá. A experiência do usuário não se limita a apenas um aspecto da fruição de um design, mas na verdade é um conceito que aborda de forma holística a relação estabelecida entre o usuário e o design. Aqui nós temos os diferentes campos de atuação que constituem esse campo de estudos e prática chamada User Experience. Nós temos o design visual, a arquitetura da informação, o design de interação, as questões relacionadas à usabilidade, a pesquisa com usuários, estratégia de conteúdo também, ou seja, é uma área multidisciplinar que reúne vários campos em si. E também é muito importante a gente pensar a relação entre experiência de usuário e interface de usuário. Aqui nós temos o cérebro dividido em dois lados, né? De um lado nós temos a experiência de usuário, do outro lado nós temos a interface de usuário. Quando a gente fala em interface, por exemplo, a interface desse slide que está na frente de vocês no momento, nós temos questões relacionadas ao design visual, cores, design gráfico, layouts e tipografia. E quando nós pensamos em experiência de usuário, nós temos questões relacionadas a design de interação, protótipos e wireframes, arquitetura e informação, pesquisa de usuário e diferentes cenários possíveis para o uso de um determinado produto. Qual a importância desse conceito para os nossos projetos em design? Muitas vezes temos a impressão de que existe uma forma correta de uso de um determinado produto ou serviço, sendo que na verdade observamos que cada usuário estabelece um conjunto de relações completamente particular com o design. Aqui nós temos uma figurinha, um cartoon que eu acho bem interessante. O bonequinho da esquerda está falando: esse é o melhor guarda-chuva que eu já tive. Enquanto que o boneco da direita fala: mas não está nem chovendo. Por que você está usando esse negócio? Vamos supor que ele queira ficar bonito para uma foto, etc. Não existe forma de interpretação e uso correta de um design. Muitas vezes os usuários vão usar de uma forma totalmente diferente da qual foi projetada, a função que foi projetada no determinado produto. Aqui na esquerda nós temos um exemplo que relaciona a experiência do usuário e os projetos de design. Nesse caso, um projeto de arquitetura, né? Nós temos um caminho específico e as pessoas não usam esse caminho. As pessoas não andam por essa rota. Elas criaram uma rota para si mesmas. Talvez porque elas querem ficar próximas às árvores, ou porque elas acham que aquilo ali é uma forma de chegar mais rápida ao lugar onde elas querem ir. Elas usam o produto, o serviço, etc., da maneira como que é mais confortável da percepção deles. Aqui na esquerda, o bonequinho nos diz: eu não sei, eu acho que essa arte é mais realista. Ou seja, nós temos dois desenhos e a percepção daquele indivíduo com relação a esses dois desenhos é de que o desenho da esquerda é mais realista do que da direita. Isso nos diz, nos informa que a percepção do indivíduo pode variar em relação a determinadas questões dentro do contexto no qual eles estão inseridos. Um produto ou serviço afeta o nosso cotidiano de uma forma direta, e por estabelecermos uma relação tão íntima com eles, podemos adaptá-los à nossa percepção e cultura de uso do mesmo. Criamos uma intimidade que muitas vezes subverte a sua função inicial, adaptando para o seu próprio universo, nosso próprio universo de percepções. Muitas vezes, esse tipo de uso pode causar acidentes ou ser considerado um erro pelos designers.
Aqui nós temos a frase do Don Norman, onde ele diz que acidentes sérios são frequentemente tratados como erros humanos. Porém, a análise cuidadosa dessas situações demonstram como o design ou instalação de equipamento contribuiu significativamente nesses problemas. O time de designers ou profissionais que instalaram o objeto não prestaram atenção suficiente para as necessidades daqueles que estariam usando o equipamento. Logo, confusão ou erro era praticamente inevitável. Essa questão nos é fundamental desenvolvermos produtos e serviços, pois nos propõe uma flexibilização maior em relação ao processo e metodologia de seu desenvolvimento. A questão da desejabilidade, da usabilidade e da utilidade de um design para um grupo de usuários pode variar em relação a outro grupo. Aqui nós temos um gráfico que nos mostra como que as boas experiências necessariamente atendem a três pontos principais. O primeiro ponto é a desejabilidade. Eu quero usar esse produto? O segundo ponto é usabilidade. Eu consigo usar esse produto? E em seguida nós temos a utilidade. Eu preciso usar um produto? Ou seja, vocês veem que utilidade tem uma base maior. A usabilidade está no meio e a desejabilidade está só no topo. Se o produto ele não possui utilidade para o usuário final, ele não vai consumir, obviamente. É uma coisa inútil. Por que a pessoa vai comprar uma coisa inútil, mesmo esteticamente? Inútil. Ao projetarmos um produto, por exemplo, não devemos apenas pensar em sua utilidade, se eu preciso de um produto específico, mas também a usabilidade e a desejabilidade de tal objeto. Essas variáveis nos impelem a pensar de forma concreta como a cultura dos usuários de nossos designs multiplica as formas de experiência que eles possuem ao usá-los. Então vamos falar um pouquinho sobre uma questão muito importante no processo de design gráfico, são as personas. A empatia é um elemento fundamental no processo de desenvolvimento de um projeto em design, que tenha como foco a experiência de seus usuários. As personas e mood boards são técnicas que os designers muitas vezes empregam para auxiliar em chegar a determinadas características subjetivas no processo de produção de um design. Aqui nós temos mais uma frase do Don Norman. O design é, na verdade, um ato de comunicação, o que significa termos um profundo conhecimento sobre a pessoa com a qual estamos nos comunicando. As personas são personagens fictícios que são criados de acordo com a sua pesquisa relativa ao projeto que está desenvolvendo. Elas possuem a função de representar os diferentes tipos de usuários que podem usar o seu serviço ou produto, facilitando então o designer a visualizar e compreender as suas necessidades, experiências, comportamentos, objetivos e, consequentemente, auxiliando os designers a criar empatia em relação aos usuários. A estrutura e os elementos que constituem uma persona variam de acordo com o objetivo e escopo do projeto, como objetivos de vida, frustrações, biografia, características de personalidade e tipos de uma mídia que consomem que podem constituir uma persona. Aqui nós temos 5 personas diferentes: a Jéssica, o Leonardo, a Sheila, o Felipe e a Jade. E esse aqui é o aprofundamento da persona do Felipe. Vamos supor que você tem um produto que seja uma interface de um site de notícias e informações sobre filmes, por exemplo. Quem é o seu usuário médio? A partir da sua percepção sobre o determinado perfil do indivíduo, você constrói uma persona. E essa persona, ela vai auxiliar você a pensar de maneira concreta como que o seu usuário final percebe o seu produto ou serviço. E aqui nós temos a persona da Jade, que seria um segundo perfil relacionado a um determinado usuário de produto ou serviço. Personas são criadas a partir da observação de usuários reais e nunca são inventadas a partir de preconcepções que um designer possui dos usuários, desconectados de um contexto concreto. Consequentemente, elas são arquétipos de grupos de indivíduos que possuem um perfil semelhante. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os mood boards. Um mood board, ou painel semântico, é uma ferramenta visual que possui a função de comunicar conceitos abstratos e ideias visuais, muitas vezes relacionadas a sentimentos e sensações. Empregamos essa ferramenta para delimitar uma determinada perspectiva estética ou estilo.
Os mood boards auxiliam os designers a materializar elementos que ilustram seu processo criativo e a explorar sua própria percepção sobre determinados temas e o projeto. Ele pode ser muito útil para compreendermos quais são as emoções e sentimentos dos usuários em relação ao nosso projeto. Também é muito empregado para estabelecer uma comunicação clara com os clientes. Observem que aqui nós temos um mood board. Muitas vezes esses elementos são subjetivos, esses elementos são artísticos, né? Esses elementos estão relacionados a sentimentos, etc. Então, é muito difícil você explicar verbalmente ou textualmente essas questões. Aqui nós temos mais um mood board. Observe as diferenças entre eles. Um possui um perfil mais moderno, agrega determinadas escolhas tipográficas, enquanto que o outro é totalmente diferente, emprega outras cores, etc. Aqui nós temos um terceiro mood board, mais vinculado a questões relacionadas à música, rock, etc. Mais sujo, né? Uma cor mais voltada para o vermelho e cinza. E aqui nós temos um outro mood board muito diferente, com cores mais pastéis, né? Esse tipo de referência que a gente constrói auxilia a gente muito a tentar comunicar com um cliente, por exemplo. O que eu estou querendo vender? E a construir um conceito visual. Para o design gráfico isso é essencial. Um mood board pode ser constituído por uma coleção de imagens, fontes, tipos de interação, ícones e elementos relativos a interfaces que comunicam a direção artística e psicológica de um projeto. Tradicionalmente, ele é constituído por imagens que podem possuir um elemento comum, uma cor, por exemplo, ou não. Diferentes composições poderão emergir do mesmo tema, e elas possuem o potencial de delimitar mensagens que muitas vezes são abstratas. Agora vamos conversar um pouquinho sobre a questão da usabilidade e da tipografia. Usabilidade é sobre comportamento humano. Por meio dela, reconhecemos que os humanos são preguiçosos, ficam emocionados, não estão interessados em colocar muito esforço, digamos, em obter um cartão de crédito, e geralmente preferem coisas que são fáceis de fazer versus aquelas que são difíceis de fazer. A usabilidade é um conceito relativo a quão bem um usuário específico, em um contexto específico, pode se adequar a um ambiente para atingir um objetivo definido de forma eficaz, eficiente e satisfatória. Os designers geralmente empregam questões relativas à usabilidade de um design em todo o processo de desenvolvimento do projeto. Observe o diagrama a seguir. Aqui nós temos as metas de usabilidade. Vamos iniciar a partir do ponto de cima ali, eficácia. Em seguida nós temos eficiência, segurança, utilidade, aprendizagem e memorização. A eficácia, vamos começar a falar sobre esse tema. Por eficácia, compreendemos a capacidade dos indivíduos em resolver problemas de forma prática, tendo acesso aos diversos elementos de ambiente de uma forma adequada. Ao adentrar uma sala de aula, os alunos devem possuir acesso fácil às suas carteiras, assim como uma pessoa deve conseguir se alimentar confortavelmente em uma praça de alimentação em shopping, por exemplo. Em seguida, nós temos o termo eficiência. O ambiente desenvolvido por um designer deve auxiliar o usuário de forma clara e rápida. Essa variável é empregada para analisar o quão rápido determinado objetivo é alcançado. Quando buscamos pelo banheiro em uma praça de alimentação de um shopping, os designers se preocuparam em indicar de forma clara onde ele está. Esse é um exemplo prático de como o ambiente pode ser eficiente. E nisso adentra questões relacionadas à tipografia também, porque é muito importante, por exemplo, nesse exemplo da praça de alimentação do shopping, a sinalização empregar de forma eficiente questões textuais, né? Segurança. Por segurança, compreendemos a possibilidade que o design oferece aos usuários e evitar que situações indesejáveis ocorram com eles. O ambiente possui elementos relativos à segurança, como saídas de incêndio? Foi desenvolvido de acordo com os critérios de segurança do município? Agora vamos falar sobre utilidade. Cada ambiente desenvolvido pelo designer possui um contexto específico e uma certa utilidade para o usuário. A praça de alimentação do shopping possui mesas confortáveis e acessíveis? A sala de estar de uma residência é arejada? Essas questões podem nortear o designer a pensar sobre a utilidade de um determinado ambiente.
E agora vamos falar sobre a aprendizagem. Um ambiente deve possuir uma fácil compreensão pelos usuários e não deve ser complexo para o uso diário ou eventual dos mesmos. Cada tipo de ambiente possui um determinado nível de complexidade. Isso depende da cultura dos usuários relativos a ele. Uma sala de cinema não deve possuir um layout muito distante daquele já esperado pelos usuários, por exemplo. E, finalmente, vamos falar sobre memorização. Os usuários devem adequar-se rapidamente ao ambiente ou produto, sabendo como realizar as tarefas necessárias a eles de forma rápida e acessível. Essa variável é muito útil ao desenvolvimento de ambientes de trabalho, nos quais há necessidade de se adaptar rapidamente a variáveis múltiplas que variam de acordo com o contexto. A usabilidade substituiu o rótulo antiquado e fácil de usar no início dos anos 90. Usabilidade teve problemas para encontrar a definição que usamos agora. Diferentes abordagens sobre o que tornava um produto utilizável se fragmentavam entre olhar para ele com a visão do produto em mente, olhar do ponto de vista do usuário e a visão do desempenho do usuário, que envolve a facilidade de uso do produto se for para ser usado no mundo real. E agora vamos falar um pouquinho sobre ergonomia informacional em relação com tipografia. Somos tomados por uma experiência desagradável quando adentramos um espaço com muita informação e nos perdemos nele, não é mesmo? Isso pode acontecer em supermercados, livrarias, bibliotecas, entre outros lugares. No mundo contemporâneo, cada vez mais as pessoas utilizam produtos e sistemas complexos, o que exige ações como receber, processar e agir em função dessas e de outras informações. Essas interações podem ser esquematicamente descritas no modelo homem-máquina, na qual o homem recebe informações da máquina e atua sobre ela, ocasionando algum dispositivo de controle. Aqui nós observamos uma biblioteca, uma livraria. Quantas vezes é possível se perder num espaço como esse? Eu quero encontrar um determinado livro. Como que eu vou encontrar ele? Existem determinadas formas de organizar o espaço e a tipografia é essencial nesse quesito. Nós devemos organizar o espaço indicando o olhar do usuário desse espaço com relação a informações dispostas nele. O conceito de comunicação está intimamente ligado ao compartilhamento de elementos de comportamento ou modo de vida, pela existência de um conjunto de regras. É também um processo através do qual o indivíduo suscita uma resposta num outro indivíduo, ou seja, dirige um estímulo que visa favorecer uma alteração no receptor por forma a suscitar uma resposta. A comunicação significa participação, troca de informações e tornar comum ideia aos outros. A comunicação no meio social, na família, em todas as circunstâncias é essencial. Por mais que surjam novas tecnologias, seu papel é viabilizar e não exterminar a comunicação. Sem as situações de comunicação, sem linguagem, sem meios para lembrar, narrar e reestruturar experiências e pontos de vista passados e presentes, nosso mundo seria desprovido de história e a vida sem revelações e emoção. A comunicação é muito importante para todos os seres humanos. Ok. A ergonomia informacional é o campo que visa resolver esse tipo de problema, pois ela se ocupa com os diferentes dispositivos de sinalização e informação empregados para organizar a percepção das pessoas em relação aos ambientes, visando otimizar as condições de orientação das pessoas. A ergonomia informacional pode ser entendida como uma disciplina que estuda o arranjo dos dispositivos de sinalização, informação e comando, com vistas a otimizar as condições de percepção do trabalhador, visando assim a preservação da segurança da pessoa. A preocupação com a ergonomia informacional surgiu com o homem primitivo, a partir da necessidade de se proteger e de assegurar sua sobrevivência, mas foi com a Revolução Industrial que a mesma começou a ser utilizada na indústria. Logo, ambientes como bibliotecas e livrarias, que são saturados de informação, devem ser objeto de atenção por parte dos designers, pois os mesmos podem confundir os usuários, gerando uma péssima experiência de navegação e consumo. Ok, é muito importante notar que a tipografia, dentro desse contexto, auxilia de maneira clara o usuário a se localizar dentro de um ambiente. Porém, os ambientes não são somente livrarias, bibliotecas, etc. Também são ambientes de trabalho. Esses ambientes podem ser perigosos para os funcionários, para os trabalhadores, eles podem se machucar nesse caso. Portanto, um ambiente muito bem organizado, com textos, com indicações de onde estão, por exemplo, o banheiro, onde estão os determinados locais, são essenciais para o designer.
O design do local de trabalho precisa de uma nova infusão de conhecimento e sabedoria. O futuro, em conseguir o melhor uso do espaço, requer a entrada de um reino que não é tão facilmente codificado: o comportamento humano. Designers são movidos por sua intuição e confiam em sua criatividade para entregar resultados. Eles são capazes de ir além do que pode ser considerado as normas estabelecidas em um mundo movido a dados para desenvolver um local de trabalho que atenda às necessidades do cliente. Isso não é o suficiente, dadas as altas expectativas de hoje em relação ao design do local de trabalho. O estudo da psicologia humana no local de trabalho e sua crescente importância para a obtenção de resultados máximos levanta questões pontuais sobre a próxima geração de design no local de trabalho. Aqui nós temos um tema muito interessante, né? A ergonomia é um tema em destaque na atualidade. Iniciou-se com a necessidade da adaptação das tecnologias ao homem, para que esses juntamente alcançassem o desempenho desejado, sem que houvesse consequências, lesões e perdas. Com isso, é justificável o estudo e aprofundamento do assunto, por se tratar de um tema atual e que necessita de atualizações constantes que acompanhem os avanços tecnológicos. Por isso, nós iremos falar de ergonomia nas empresas, pois essas estão cada vez mais reconhecendo a importância em se ter qualidade nos ambientes laborais e compreendendo que a adequação de postura, a adequação da bancada de trabalho e ambiente ergonomicamente correto é sinônimo de bem-estar do trabalhador e, consequentemente, maior desempenho e maior produtividade. Então, todas essas questões, elas são muito importantes para o designer, porque a tipografia, ela não se encontra somente em livros, somente em textos que ficam em websites, etc. Mas também elas podem ser importantes para adequar um ambiente de trabalho, por exemplo, a um trabalhador. Pode ser importante para evitar que o trabalhador possua problemas, possua atividades que vão ser negativas para a saúde. E também a ergonomia pode ser essencial para guiar os usuários dentro de um determinado espaço, como um supermercado, um shopping, uma livraria, uma biblioteca, etc. Ok, então vamos analisar o que estudamos hoje. Definimos o conceito de experiência de usuário. Em seguida, analisamos a questão da usabilidade no contexto da tipografia. E concluímos nossa aula refletindo sobre a relação possível entre design, ergonomia informacional e tipografia. E essas são algumas das referências bibliográficas que usamos na aula de hoje. E aí? Você entendeu a relação entre tipografia e experiência do usuário? Ou precisa estudar um pouco mais? Vamos lá? Bons estudos!